Boa noite a todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos nessa casa de Jesus, que sempre nos acolhe com muito amor e carinho. Desde o momento que a gente entra, nós já estamos ali recebendo o tratamento. Um abraço dos nossos irmãos da espiritualidade que desde muito cedo prepararam esse ambiente aqui para nós. Eu quero inicialmente aqui agradecer, como sempre, a ajuda de todos vocês, que sempre ajudam os trabalhos da casa, ajudam para que a gente continue realizando o trabalho na caridade, trabalho de divulgação da doutrina, dando oportunidade para todos nós também crescer, evoluir, aprender. A gente tem o trabalho aí de terça-feira, que é realizado com os nossos irmãos, que passam pela situação de moradia de rua. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui a casa, há alguns anos, foi o primeiro trabalho que me oportunizaram, E depois muitas outras coisas aconteceram e durante a pandemia o que a gente podia fazer era distribuir lanche. Então a gente fazia, A Fátima tá aí, a gente fazia 2 lanches para cada um dos nossos irmãos, levava o chocolate quente e era um grupo pequeno, E agora o grupo tem aumentado, Mais pessoas têm participado, têm ajudado. A gente agora tem um local onde ela se dispõe ali, a pessoa se dispôs a que a gente possa preparar o alimento. Então agora a gente consegue levar ali uma refeição na terça-feira. Tem um grupo maior, mais pessoas ajudando, Mais pessoas sensibilizando pelas dificuldades dos nossos irmãos, porque é disso que se trata. A gente não pode aqui julgar nunca a vida de ninguém, assim como não queremos que julguem a nossa, Ninguém calçou os nossos sapatos durante essa jornada para poder falar, e a gente não sabe qual é a história desses nossos irmãos. A gente sabe que independente de querer progredir ou não, estar estagnado muitas vezes dói da mesma forma como progredir e crescer, Como trabalhar. Então, que esse grupo agora cresceu, quero agradecer as pessoas e continuar aqui fazendo convite para quem quiser participar, Seja na entrega, seja também doando algum alimento, às vezes o bolo que quer, que a gente entregue, enfim, pode conversar com a gente coloca no grupo, monta uma escala para participar e entregar. A gente tem quarta-feira também o nosso bazar, Que é a Fátima e a Alessandra quem cuidam, é o bazar da Pechincha, que são roupas, utensílios para o lar, sapatos, que a gente recebe de doação, a gente vende a um preço bem baixo, ajuda as pessoas que precisam e o dinheiro é revertido para as contas da casa, aluguel, essas outras coisas. Então, quem quiser fazer doação, pode também. Roupas, a gente aceita doação também, porque não só por bazar, mas muitas das roupas ali que passam pela triagem já vão direto para doação. Então, ficam ali com as pessoas que vão na terça-feira com os nossos irmãos moradores de rua, entregam para eles. Então, toda doação é bem-vinda e vai ser sempre bem direcionada, tá bom? Nós temos também o enxoval, das mãezinhas, são esses itens que estão aqui. A Maria José que está sempre ali coordenando. É uma forma de ajudar as mães carentes e também aos nossos irmãozinhos que estão chegando aqui, que muitas vezes chegam numa família carente, precisando de muitas coisas, e é feito um acompanhamento, A Maria José sempre acompanha as mães, tem requisitos, por exemplo, de observar o cartão da gestante, se ela está fazendo o pré-natal corretamente, se ela está indo ao médico. Então, tem todo um cuidado, não é simplesmente entregar. Então, tem um cuidado. A gente agora tem a ideia de colocar o nome das mães na vibração da casa, como dos filhos também. Então, é um trabalho em conjunto, que a casa realiza. E aqui também fica quem puder ajudar com a doação desses itens também, a gente agradece, é muito bem-vindo. E por último, o curso que a gente realiza, que é um grupo de estudo aos sábados, a gente faz um estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai intercalando os capítulos, Então a gente lê um capítulo de um livro e vai para o outro livro e assim sucessivamente. É um estudo intensivo que a gente chama e não é um curso, Como eu falo sempre, porque ali pressupõe teria alguém ali com notório saber espírita que pudesse ali
né? E não é. É um grupo de estudo onde a gente faz a leitura, a gente faz a reflexão, a gente busca também nos outros livros doutrinários e também na literatura espírita explicação para a gente poder entender o que está lá. E é bastante interessante, não só o estudo, que é muito importante, claro, mas o estado de espírito que as pessoas ficam quando terminam o curso. Não só eu, mas tenho certeza que os participantes também. A gente sempre fica mais assim, mais feliz, mais leve, né? Parece que a gente fez a coisa certa, parece que a gente fez algo que realmente é importante. Então fica aqui também o convite para quem queira participar, tá? E a cesta básica também tem lá no nosso grupo, a Maria José sempre coloca os itens que estão faltando ali para compor a cesta, porque às vezes a gente tem muito de um item, pouco de outro. Então, para facilitar, a gente coloca no grupo os itens que mais precisam ali para a cesta básica. E alguém que não esteja no grupo e queira participar, é só deixar o telefone ali para a Alessandra que ela adiciona ao grupo, tá bom? E só, eu queria só trazer uma pequena reflexão sobre o Livro dos Espíritos na pergunta 642. Eu acho que eu já fiz essa leitura aqui, mas para mim é sempre muito importante. E eu sempre vejo de uma forma, depois eu leio de novo, vejo de outra. Mas é o seguinte, a pergunta 642 é: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que houver sido feito, por causa do bem que não haja feito. Então não basta só não fazer o mal, deixar de fazer o bem para que o mal aconteça, também é responsabilidade nossa. E mais do que isso, né, às vezes a gente lê e pensa no próximo. Então se eu deixar de fazer o bem e vai recair o mal sobre o próximo também, ou não deixar de fazer o mal para o próximo e para nós. Será que a gente está também deixando de fazer? Estamos só não fazendo o mal, mas estamos deixando de fazer o bem para nós? Através dos estudos, da prática da caridade, da reforma íntima, da transformação moral? Então, a gente às vezes também não está deixando cuidado conosco. Então é muito importante a gente refletir sobre tudo isso. E ainda tem uma nota de Kardec que ele fala o seguinte: não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais a ocasião. Basta estar em relação com outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. E é por isso que um dos motivos que eu gosto tanto da Casa Espírita, porque ela tem esse propósito. Ela reúne as pessoas que procuram ajuda, que procuram entendimento e disponibiliza ali, propõe, dá a forma das pessoas ajudarem. Todas as formas, a caridade, indo na entrega, ajudando na manutenção da casa, né, cuidando do jardim, enfim, sempre a oportunidade de trabalhar e fazer o bem. Vamos fechar os nossos olhos então, fazer a nossa prece. E vamos assim, com o pensamento em Jesus, vamos serenar o nosso coração e vamos pensar então no nosso Mestre, de mãos estendidas sobre nós, de olhar doce e compassivo. E vamos neste momento agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui ingressados nessa escola maravilhosa que é o planeta Terra. Agradecer pela nossa família, pelos nossos companheiros com quem dividimos a jornada, pelas oportunidades que recebemos de ajudar, de ser ajudados, de crescer, evoluir, estudar. Vamos ainda agradecer ao nosso Mestre Jesus, esse irmão tão querido, pelos ensinamentos que ele nos deixou, pelos exemplos que tanto nos mostram que tudo o que ele nos ensinou é possível de fazer. Agradecer aos mentores da casa que estão aqui conosco, por esse abraço, por esse acolhimento. Agradecer ao nosso mentor, esse amigo tão querido que está sempre conosco, em todos os momentos, está a um pensamento de distância, sempre nos inspirando ao bem, sempre nos protegendo de todos os males e nos assegurando também de realizar aquilo que nos propusemos a fazer no plano espiritual, no nosso plano reencarnatório. Vamos ainda agradecer a presença dos irmãozinhos queridos que são trazidos aqui para esse momento de reflexão, de entendimento, para assim como nós também aprender, evoluir, crescer.
Por fim, vamos ainda pedindo a espiritualidade que envolva a palestrante desta noite, a nossa irmã Maria Clara, para que ela consiga, de maneira tranquila, passar tudo aquilo que ela se preparou para passar. E assim, com o pensamento em Jesus, o coração sereno, vamos então fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, uma boa palestra a todos. Boa noite a todos. Por um momento quase que eu esqueci que a palestrante era eu. Gostei muito da sua abertura. Bom, gente, o assunto que me traz aqui hoje é o Cristo Consolador. Nossa, desculpa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Eu sempre começo minhas palestras agradecendo. Agradecendo primeiro a Deus por permitir o nosso encontro e a Jesus por ter nos guiado até aqui. Agradeço aos trabalhadores espirituais da casa que preparam esse ambiente para nós. Agradeço aos trabalhadores encarnados, né, pelo convite, pela confiança. E agradeço a vocês, né, pela presença, pessoal de casa, pela atenção. Agora está tudo agradecido. Então, o meu assunto hoje é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. É um capítulo pequenininho, bem pequeno mesmo, mas de uma profundidade muito grande, porque ele abrange vários conceitos da nossa doutrina. E eu preferi começar voltando bem lá atrás, no tempo, né, para a gente relembrar das revelações. O que é uma revelação? O que significa revelar? Revelar significa tirar o véu, mostrar-se, né? Deixar-se ver, principalmente. E as revelações, elas vêm quando a sociedade, no momento em que a sociedade, que a humanidade que seja, esteja precisando de alguma coisa para dar uma alavancada. De forma que ela já esteja também um pouco pronta para receber aquelas instruções. Por isso que elas são dosadas, porque elas vêm de acordo com a evolução da humanidade. Não adianta eu querer ensinar uma fórmula de Bhaskara para uma criança que ela não tem condições de entender, sendo que ela não aprendeu nem a ler e escrever ainda, correto? Então nós temos que estar maduro para receber essas revelações, né? Então a primeira revelação, o que a gente, para nós espíritas, nós contamos com 3 revelações que aparentemente elas obedecem a uma ordem lógica, né? Não só cronológica, como lógica. Então a primeira delas é Moisés. Moisés veio há 1.300 anos antes de Cristo, 3.300 anos antes de nós, né? Antes dos dias de hoje. E as leis dele tinham 2 partes. A primeira, a lei divina, que são os 10 mandamentos de Deus. E a outra, as leis disciplinares que ele mesmo criou, que eram rituais de acordo com seus costumes, né? Para dar um pouco de disciplina para aquele povo que era ainda muito bárbaro. De certa forma, no meu ponto de vista, os 10 mandamentos também são disciplinares, né? Não roube, não mate, não cobiça a mulher do próximo, não adore outros deuses, né? Então, só aquelas leis primárias ali, dando ao povo o quê? Um senso de justiça, né? Moisés, o caráter principal dele foi trazer para nós um senso de justiça. E não só ele, como outros profetas, também anunciaram a vinda do Messias. Então, quando ele veio, ele já falou, olha, virá um outro, que veio há 2.000 anos atrás, que é Jesus. Jesus Cristo, ele mostrou o verdadeiro sentido das leis divinas.
porque ele deu uma nova visão de Deus para nós. Então acreditava-se num Deus todo-poderoso, sentado no trono, dando ordem, castigando, né, como eram os reis daquela época. E Jesus mostrou que não. Mostrou que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é bondade, né? Mostrando para a gente, porque Jesus, na verdade, ele foi o maior responsável, o grande responsável pelos caminhos religiosos da Terra, né? Foi ele que nos abriu os caminhos espirituais, a nossa visão para o Espírito. E além disso, né? Além de ele fala que ele não veio para negar a lei de Moisés, mas ele veio para completar, né? Para corrigir algumas distorções. Porque nessa coisa que Moisés tinha de querer disciplinar, né? Então, às vezes, talvez ele exagerasse um pouco. Como a questão do ritual das mãos lavadas, né? Eles lavavam as mãos antes das refeições, naquela tigela certa, no jarro certo, com a pessoa certa da família que iria lhe lavar, porque achava que a gente trazia as impurezas da rua, né? Tocava em pessoas impuras, passava perto de pessoas impuras. E se a gente fosse se alimentar com aquelas mãos, a gente iria, então, absorver aquela impureza. E Jesus diz que não, que o que torna o homem impuro é aquilo que sai da boca, e não o que entra. É o que o coração coloca para fora, né? Então, ele corrigiu. O homem, o sábado, não é o homem que está para o sábado, mas o sábado que está para o homem, né? Fez algumas correções nas leis. Então, seu caráter principal foi isso. Ensinou amor e perdão. Mas Jesus também nos fez uma promessa, que está em João 14, que abre o capítulo 6, que é o qual eu estou falando hoje. Kardec coloca ali um trecho em que Jesus nos faz uma promessa. Ele fala assim, estava até aí na tela aqui, hoje no começo. Se amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente com vocês, o Espírito da verdade. Então veja, que Jesus nos promete um Espírito, porque ele, sabendo que ele ia embora, queríamos ficar aqui desamparados, e com o passar dos anos, os seus ensinamentos vão se perdendo, vão se distorcendo. Ele então prometeu o Espírito da verdade para nós, que iria ficar eternamente com a gente e que principalmente iria nos ensinar todas as coisas e faria a gente também recordar aquilo que ele já ensinou, para que os ensinamentos dele não se perdessem. Foi então quando? 1857. Né? Com o avanço científico da época, o povo já tinha avançado mais, com o avanço das ideias iluministas também, né? Com os ideais iluministas de igualdade, fraternidade, liberdade, tomando conta da humanidade, formou então o cenário perfeito, o ambiente perfeito para uma nova revelação. Então, por intermédio dos espíritos, por iniciativa deles, começaram a se manifestar através de raps, batidas, né? Através de algumas efeitos físicos, como eu falei, de som, de aparições, algumas manifestações intelectuais também. Eles começaram a mostrar para a humanidade, olha, nós estamos aqui. Então, estava na hora da humanidade abrir os olhos para uma nova verdade, para uma nova revelação. Né? Então, no capítulo 6, o item 4, Kardec fala assim, o Espiritismo vem, na época predita, na época certa, que estávamos prontos, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Então, certos mistérios que intencionalmente estavam encobertos, com a vinda do Espiritismo, eles vieram à tona, porque já estávamos preparados para recebê-los, né? Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra.
o que eu achei muito bacana também se referir a deserdados, né? Nós que estamos aqui num planeta de provas e expiações, realmente somos os deserdados, todos. Mas não desamparados. Desamparados em momento algum. Porque não só Deus, como Cristo, cuida de nós. Então, jamais ele iria dizer desamparados. Somos os deserdados da terra. E a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, veja que o Espiritismo é a nossa terceira revelação. Com o caráter consolador, o caráter principal do Espiritismo, consolar e trazer a verdade à humanidade. Agora, como a nossa própria doutrina, o Espiritismo, fala em fé raciocinada, né? Para a gente pensar, questionar, buscar saber, buscar aprender mais, né? Aí eu peguei e me perguntei, por quê? O Espiritismo é o consolador prometido. E joguei essa pergunta na internet. Aí saiu assim lá para mim. O Espiritismo é considerado consolador prometido porque a sua mensagem, sendo de fácil entendimento, porque as nossas lições são sempre muito práticas. O Espiritismo é prática, então é fácil de entender. Está destinada a todas as pessoas sem exceção. Então está destinada a todos os deserdados da terra. Não é porque um é católico, não é porque o outro é evangélico, não é porque um é pobre ou é rico, não é porque nunca ouviu falar de Deus. Mas Jesus mandou para todos. Destinado a todas as pessoas sem exceção e ao mesmo tempo consola, agasalha, auxilia e esclarece as pessoas que passam por aflições ou que buscam esclarecimento espiritual. Bacana, eu falei, nossa, que legal. Mas aonde a gente vai confirmar tudo isso? No próprio Evangelho. O capítulo 6, na verdade, ele é um arremate do capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, que é onde está explicado tudo o que está falando aqui. O capítulo 1, por exemplo, no item 4, que é um item muito importante, tá? Ele fala sobre a aliança da religião com a ciência. Nós sabemos que durante muito tempo, ciência e religião não andavam juntas, muito pelo contrário, não se dibicavam muito. Por quê? Porque o homem, né, a tendência dele é atribuir ao divino tudo que ele desconhece. Então, antigamente, trovejou, não sabia por quê, Deus do trovão, Deus da chuva, Deus da colheita, Deus para isso, Deus para aquilo. Vem a ciência e desmente tudo. Olha, não é Deus, é um fenômeno da natureza. Sinto, né, te decepcionar. Então, isso foi criando, né, gerando um certo desconforto entre as duas. Só que a ciência, ela revela para nós tudo aquilo que nós precisamos saber para evoluir. Né? Ela revela as leis do mundo material para a gente, como que as coisas funcionam aqui. E a religião revela para nós tudo que a gente precisa saber do mundo espiritual. Então, elas são duas alavancas, tá, para o nosso desenvolvimento intelectual, que jamais poderiam andar separadas uma da outra. Então, o Espiritismo faz isso, faz essa aliança com a ciência. Não joga para fora, não ignora as verdades que a ciência nos traz. Né? É o que, por exemplo, essas câmeras, né, que eles agora, hoje em dia, olham no espaço e veem várias constelações. Então, a gente sabendo, né, que existe um mundo inteiro, com vários planetas, com Deus, a gente não tem como achar que existe um Deus para cada planeta, um Deus para cada povo. Então, já aceitamos que existe um Deus único. Né? E em cima disso é o que a gente fala, que o Espiritismo fala, a fé tem que ser raciocinada, porque precisamos realmente questionar, buscar saber o porquê, se está aqui no plano espiritual, se é do plano material ou se é do espiritual. Kardec não, Terezinha Oliveira, no Iniciação ao Espiritismo, né, no curso de mediunidade, ela fala, no primeiro Iniciação ao Espiritismo, ela fala, né, que todo efeito que a gente não explica, a gente tem que primeiro buscar saber aqui as causas. Então, ela disse que ela foi chamada na casa de uma amiga que falou que
que vinha um espírito toda noite que passava por ela, que ficava passando no quarto dela aquela luz. E chamou ela para ir lá ver. Ela pegou e foi. Aí a primeira coisa que ela fez foi dar uma geral no quarto. Foi olhar, procurar aqui, na matéria, as causas para aquela manifestação. E ela achou um buraquinho, uma frestazinha na janela, que cada vez que passava um carro na rua, a luz passava. Então, vejam bem, para nós termos credibilidade, nós precisamos comprovar. Né? Não é qualquer coisa que pode ser considerada uma manifestação. Né? A gente se engana muito. Comigo já aconteceu de estar dormindo, de repente um vagalume começar a piscar no meu quarto, quase morri de susto. Abri um olho pequeno, vagalume. Graças a Deus. E olha que eu sou médium, né? Não tem porquê. Mas, enfim, vamos continuando, então. Então, esse processo de cooperação entre ciência e religião nos ajuda a explicar muita coisa. É por isso que o Espiritismo explica muita coisa para a gente. O capítulo 2, meu reino não é deste mundo. O mais interessante, tá? Está na instrução dos espíritos, né? Que todo capítulo tem a parte da instrução dos espíritos, que é uma rainha da França que fala. Então ela mostra que nem sempre quem caminha por tapete vermelho aqui na Terra vai entrar no céu pelas portas da frente. Quantos reis, quantas rainhas não chegaram do lado de lá tendo que entrar pelas portas do fundo? E pensa que decepção. Então Kardec aqui, né, os espíritos aqui estão nos falando da continuidade da vida. E nem sempre a vida vai continuar como a gente acha. Ela vai depender do que a gente preparar. Porque não adianta eu acumular tesouros aqui. Esse capítulo fala da construção interior, daquilo que nós vamos levar, e não o que vai deixar aqui. Né? E nós, médiuns, né, que jamais podemos duvidar disso. Porque a gente vê, a gente ouve e a gente sente a continuidade da vida. Então não tem como duvidar. É físico. Mediunidade é físico. Né? Falta o ar, acelera o batimento cardíaco, né? A gente se expande, a gente acha que está em outro, não escuta barulho nenhum aqui quando está dando uma passividade. Então é físico. Nós não temos o que duvidar. Mas o que a gente tem que levar em consideração realmente é isso. Né? Que existe e o que nós vamos levar. O capítulo 3, ele fala muitas moradas na casa do meu pai. Então ele amplia a nossa visão para uma família cósmica. Como eu falei para vocês, né, agora com esses super microscópios aí que mostra para a gente o tanto de... Nós achávamos que estava aqui na nossa constelaçãozinha, a gente tem 200.000 constelações espalhadas por aí. Absurdo, orgulho, né? A gente achar que só nós estamos aqui, que esse universo todo só tem a gente. Não. A gente sabe que pode haver mundos, né? Ampliar a nossa mente, por quê? Porque Deus, ele está ali, cuidando de tudo. Vamos pensar no micro-universo, né? Lá na minhoquinha que está lá na Terra, oxigenando a Terra. Na abelhinha que está ali polinizando as flores. Nós, até a convergência dos planetas. A gente que mora aqui de frente para o mar sabe que a Lua influencia no mar. A gente vê, né? A mudança da Lua, a mudança da maré. Então, influencia. A gente não sabe de tudo ainda, até que ponto essas influências, mas sabemos que a energia dos planetas, que a convergência, tudo influencia em coisa aqui. Tudo cuidado por Deus. Um só. Como eu disse, não tem como ter um Deus para cuidar da plantação, outro Deus para cuidar do povo brasileiro, outro para cuidar do americano, um para cuidar do planeta Terra, outro para outro planeta. Não. Somos todos uma família. Somos todos filhos do mesmo Deus. Fomos todos criados por Ele. Agora, o que esse capítulo fala de importante é isso, né? Dos mundos. Nós, infelizmente, estamos no mundo inferior. Fala de mundos inferiores e mundos superiores. Nós, infelizmente, estamos no inferior, planeta de provas e expiações. E o mais engraçado é que, às vezes, né,
Quando eu estou no mar, estou surfando, o mar está calminho, tranquilo, pouca onda, aquele mar lindo, aquela água cristalina, aquele céu azul, o azul do mar se emendando com o azul do céu. Aí a gente olha aquelas montanhas maravilhosas, aquele dia gostoso, aquele sol, você fala, isso é planeta de prova e expiação, como será os outros? Não é não? Se isso aqui é planeta de prova e expiação, vou dizer para vocês, não vejo a hora de chegar nos regeneradores, nos superiores, né? Porque Deus é bom demais para fazer um planeta desse para gente. Então ele fala dos mundos inferiores e dos mundos superiores. Hoje em dia até já se aceita, né? A vinda de seres que nos auxiliam, que mandam mensagem, uma série de coisas, porque eles vão colaborar, eles virão cooperar com a gente na hora certa. Muito bem, o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o capítulo 4 claramente fala da necessidade da reencarnação. Por que que nós precisamos reencarnar? Veja bem, ninguém chega ao nível superior, ninguém chega na faculdade se não passar pelos primeiros anos de escola. Se não aprender a ler, escrever, a somar, até conseguir chegar lá. O mesmo acontece na nossa vida durante as reencarnações. As reencarnações, elas vêm para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva intelectual e espiritual. É para isso que a gente reencarna. E ele ainda fala, ele coloca lá sobre os laços de família. Quem acredita em uma vida só, né, acredita, por exemplo, que as afeições começam no berço e acabam no túmulo. Então, como que a gente explica certas afeições gratuitas que a gente tem por pessoas? Às vezes gosta mais do irmão, tem mais afinidade com o irmão do que do outro, né? Como que a gente explica essas crianças que têm nascido hoje em dia, que tocam instrumentos, que estão fazendo coisas aí que a gente, né, espanta de ver? Tudo isso que veio do berço, tá? Surgiu no berço, essas aptidões todas, essas afeições que nós temos, ou até aquelas pessoas que às vezes a gente olha e parece que não vem do berço, isso também não é possível, né? A gente tem que acreditar, né, que esses lados, que esses dons, tudo são coisas de vida passada. Né? Por mais que não tenha mediunidade nenhuma, pelo menos isso há de convir. Que nós trazemos certas coisas, algumas lembranças, às vezes, de vidas passadas. E é nisso que consiste a necessidade da reencarnação, né? Da nossa evolução, aprendendo, porque tudo que a gente aprende vai ficando gravadinho ali, né? Para a gente conseguir evoluir. O capítulo 5, vejam que o capítulo 1, 2, 3, ele está explicando o Espiritismo. Chega no capítulo 5, ele recorre ao Evangelho de Jesus, né? Bem-aventurados os aflitos. Ele vai nos falar das aflições. A gente não entende muito porquê, mas no capítulo 6, daí a gente compreende o porquê que ele fez isso, que Kardec colocou. Então ele vai falar o quê? Das causas atuais e das causas anteriores dos nossos tormentos. Então primeiro ele nos dá uma chamadinha de atenção. Ele fala, olha, você pode estar sofrendo, as causas atuais dos seus tormentos são aquelas que você busca. São aquelas tormentos que nós provocamos. Com as nossas vicissitudes, com as nossas intolerâncias, com o nosso orgulho, vaidade, apego à matéria. Então, muito do nosso sofrimento é a gente mesmo que causou. Não tem nada a ver com evolução, com Deus, com nada disso. Então, fique esperto, porque sofres porque queres. Né? Tá arrumando o quê? Cabelo em ovo, né? Procurando sarna para se coçar. Então, fique esperto. Isso não tem nada a ver com Deus. E o pior, né, é que muitas vezes a gente atribui a Deus. Ai, meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Né? Acha que Deus é que está mandando, castigando, né? Uma coisa que a gente mesmo está provocando. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é isso. Se esse tormento está sendo causado pelas nossas fraquezas. E as causas anteriores, né, à nossa existência, que são os grandes reversos da vida, a perda de um ente querido, né? Como que a gente pode entender, muitas vezes,
né, a gente passa por esse sofrimento. Quem não acredita na reencarnação fica muito difícil de superar. Como que uma mãe vai superar a morte do filho se ela não acreditar no reencontro? Se ela não acreditar na continuidade da vida? Fica difícil. A gente sabe, tem muitas mães por aí que não suportaram, né? Deram fim à vida, pela dor que é. A dor deve ser muito maior que a do parto. Porque a do parto passa. A perda de um filho, não. A mãe vai carregar. Mas se ela acredita no reencontro, numa separação temporária, vai encontrar esse filho de novo. E esses laços de amor jamais vão acabar no túmulo. Não tem como. O amor da mãe por um filho jamais acaba no túmulo. Muito pelo contrário, são laços familiares que vamos levar por toda a eternidade. Toda. Estaremos juntos sempre ali. Né? Então esse é o consolo de Jesus também. A minha família passou por um trauma um pouco grande com um cunhado que eu tinha. Um cara muito simples, Morava a 2 quarteirões da nossa casa. E eu lembro que minha irmã passava por ele e falava, esse cara é maloqueiro. Olhava com maus olhos. E ele realmente gostava de andar de moto, gostava de fumar um cigarrinho aí que não devia, não sei o quê, era meio bagunceiro. Até que passou o tempo, minha irmã foi trabalhar numa fábrica e conheceu ele no ponto de ônibus. Os 2 conheceram e 8 meses casaram. Viveram com muito sacrifício, aos poucos ela foi cortando todos os maus hábitos dele, ajudou ele a ensinar, ele foi mudando um pouco de vida, crescendo, melhorando, né? Até o dia que ele comprou uma casa, os 2 compraram uma casa boa, com piscina, uma casa grande, e ele tinha uma tia que era milionária. E a tia estava muito velha. Então eles compraram a casa e falaram, a casa ainda está precisando de uma reforma, mas a tia Lourdes, que já, coitada, está muito velhinha, está muito debilitada, ela era milionária e não tinha herdeiros. Os herdeiros direto dela eram meu cunhado e os irmãos. Então, a hora que ela morresse, ele ia conseguir um dinheirinho para sair um pouco do atoleiro e conseguir reformar a casa nova. Ele comprou a casa no dia 27 de setembro. No dia 28, ele era cinegrafista da Vanguarda. Ele foi chamado de manhã, não era o horário, ele iria trabalhar à tarde, mas aquele dia faltou um cinegrafista, outro não pôde, ligaram para ele, ele foi. Sofreu um acidente, tomou um choque de 14.700 volts e morreu. No velório, ele era um cara muito forte, muito grande, né? Estava vendendo saúde. Quando chegou no velório dele, que eu olhei, nós olhamos ele ali no caixão, e eles maqueiam, eles pintam o cabelo, ele estava jovem, ele parecia o noivo da minha irmã no dia do casamento, de terno. Eu sei que quando eu saí da sala onde ele estava, que eu olho na sala de espera, quem que eu vejo? Magra, pálida, cega, sentada descaída, com a boca meio aberta sozinha. Tia Lourdes. Ainda digo mais para vocês, tia Lourdes ainda enterrou um outro sobrinho, que o irmão mais novo do Hélio ainda morreu 3 anos depois. Então, se a gente não acreditar em provas e expiações, como explicar que Deus tirou da vida um pai de família no auge da vida dele? Ele tinha acabado de formar minha sobrinha, também se formou em comunicação, estava trabalhando com ele na Vanguarda, tinha comprado o primeiro carro zero. A casa, então, coitado, não molhou nem o pé na piscina. Como, se a gente não acreditar em provas e expiações, a gente não pode conceber a ideia de um Deus realmente justo. E o que veio depois para nós, então, que mostrou mais ainda, foi muito bacana, porque a quantidade de mensagens, de ligações que nós recebemos, todos os estádios do Vale do Paraíba, como ele fazia reportagem nos estádios, todos fizeram um minuto de silêncio por ele antes da partida. Os bispos de Aparecida, que conheciam bem ele, celebraram missa para ele. Aquele cara pobre, simples, maloqueiro, se tornou uma pessoa querida, rodeada de amigos, de amor, que a gente vê que ele realmente, a riqueza que ele construiu não foi os bens. Ele não saiu da vida no melhor momento da sua vida, que estava com casa, carro. Ele saiu da vida no melhor momento, porque ele é repleto de amor e de amigos. Muito, 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 muito. Isso foi muito bacana de se ver. Isso é muito bacana quando a gente vê. Né? E aí, então, a gente acredita realmente
Deus está aí cuidando de tudo. Bom, capítulo 6. Finalmente. Já estou quase terminando. Tá? Não vou começar agora, não. O capítulo 6, né, então ele é curtinho, Kardec abre com o trecho do Evangelho de Jesus, fala um pouco, mas o mais importante está na instrução dos Espíritos, que vem assim, advento do Espírito de verdade. Não está escrito instrução dos Espíritos, está escrito isso, advento do Espírito de verdade, porque é assinado, todos os itens, assinado pelo Espírito de verdade. E ele fala, o primeiro item lá, venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Então o Espírito retorna, como ele já teve antes aqui, trazendo a luz para o povo, dissipando trevas, ele retornou. E ele ainda fala assim, venho, né, instruir e consolar os deserdados da terra. Vem para mostrar para nós, né, tudo o que a gente ainda não sabe, como a gente viu lá. Só que o único problema da gente enxergar esse Jesus Consolador é porque a gente ainda vê ele no plano utópico. Aquele símbolo que está lá na cruz, que para nós é paixão, é amor, é humildade, mas está lá muito distante. E não é assim. O Espiritismo mostra para nós que Jesus é o nosso irmão mais velho. Quem aqui tem irmão mais velho? Vocês têm? Vocês aprenderam com o irmão de vocês? Eu tenho 3 acima de mim que me ensinaram um monte de coisa. E eu tenho dó do meu filho porque eu tive um filho só, mas os meus netos eu vejo o maiorzinho ensinando o menor. Irmão, nada melhor que irmão para ensinar as coisas pra gente, né? E Jesus, ele é isso, ele é um irmão que já passou por tudo que nós passamos e agora está lá nos auxiliando a fazer essa passagem. Então imagina que nós temos uma montanha para subir, uma montanha bem alta, que Jesus já escalou toda, ele conhece cada curva, cada abismo, cada perigo desse caminho ele conhece. Assim como ele conhece os atalhos também. E ele está lá em cima, nos chamando, falando, olha, vem por aqui, faz isso, faz aquilo, porque ele já cantou toda a letra do caminho para a gente. Só que nós, tão apegados à terra, que a gente não olha para cima, não vê essa corda que ele está nos esticando, porque a gente está apegado aqui, às nossas vaidades, né? Difícil ser humilde quando se é vaidoso, orgulhoso, né? Difícil perdoar aquela pessoa que, meu Deus. Então, a gente está apegado aqui. A partir do momento que a gente começar a entrar em sintonia com Jesus, a gente começa a perceber tudo que ele faz na nossa vida. A partir do momento que a gente começa a seguir os seus ensinamentos, a gente começa a ouvir a sua voz na nossa vida. A gente começa a enxergar a corda que ele está nos esticando. E o mais interessante é que no capítulo 17 de São João, de João, Evangelho de Jesus, existe uma oração que Jesus fez antes de se entregar ao Calvário. Então a gente dá sempre muito valor ao Pai Nosso, que é uma oração que ele mesmo nos ensinou, mas se vocês olharem esse capítulo, ela se chama, na Igreja Católica, se chama oração sacerdotal, né? Para nós é o capítulo 17 de João. É o capítulo inteiro uma oração que Jesus faz. Então dá para imaginar o Jesus conversando com Deus? O que ele pode dizer? Essa oração ela é dividida em 3 partes. A primeira, ele pede por ele, né? Ele sabe que ele está voltando para a pátria espiritual, então ele pede por ele pede para que Deus o glorifique como ele era glorificado antes do mundo existir. Então, se Jesus é nosso irmão mais velho, bota velho nisso. Porque antes do nosso mundo existir, ele já era um espírito superior. Ele já havia passado por tudo que nós passamos. Ele já era glorificado ao lado do Pai. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, ele pede pelos apóstolos. Então, ele fala que os apóstolos são os homens que Deus deu para ele. E que naquele momento ele estava devolvendo esses homens a Deus, porque esses homens já não estavam mais nele, já estavam em Deus. Já estavam preparados.
Então ele pede a Deus que os proteja, que os mantenha no caminho. E finalmente ele pede por todos nós, pela humanidade. E a parte mais bonita é que ele espera, né? Ele pede pela humanidade que não se desvie do caminho, dos ensinamentos de Deus. Então ele fala que ele espera o dia em que sejam um contigo como eu já o sou. E que eles possam ser um comigo e nós todos um contigo. É lindo, não é bonito? É lindo imaginar que Jesus está nos esperando. Que uma hora a gente vai falar como o apóstolo, já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E ele aguarda esse momento para que todos nós possamos viver em Deus junto dele. Eu falo uma coisa para vocês, o dia que eu li essa oração eu me senti constrangida. Porque eu nunca tive essa pretensão, eu não confio em mim, por isso que eu digo que a minha visão ainda é utópica de Jesus. Eu não confio em mim o suficiente para imaginar que um dia eu estarei nele. E nós juntos estaremos em Deus. Não consigo visualizar isso, para falar bem a verdade para vocês. E ele não, ele confia na gente, ele acredita no dia que todos nós estaremos. Isso constrange. Como diz o apóstolo Paulo, da segunda carta aos Coríntios, o amor de Cristo nos constrange. Ele falou isso se referindo ao Calvário, né? Ao Jesus morreu para nos dar a vida. Jesus morreu para nos mostrar o caminho do perdão, do amor, o caminho em Deus. Isso também é motivo de constrangimento, mas também de consolação. Sem falar nas bem-aventuranças, que é o que eu falo sempre. As bem-aventuranças são um presente de Jesus para nós também. Há quem diga que são desafios, e de fato é, porque nós somos ainda muito pequenininhos perto das bem-aventuranças. São desafios disfarçados de alegria. Por que desafios? Porque Jesus está nos motivando. Toda vez que a gente é desafiado, a gente é motivado inconscientemente. Era assim que eu fazia na aula, quando eu dava aula aos meus alunos e queria motivá-los a aprender. Começava sempre com uma pergunta. Quais foram os descobridores do Brasil? Porque escola é a cerveja, que desce redondo, para explicar advérbio. Como fazer o aluno gostar de advérbio, prestar atenção, querer aprender advérbio. Lança um desafio. E é assim que Jesus fez conosco. Lançou os desafios das bem-aventuranças em doses homeopáticas e crescentes de elevação, um passinho de cada vez, passinho para ele, uma montanha para nós, óbvio, mas para cada passo uma premiação. Isso não é um consolo? A segunda bem-aventurança, por exemplo, eu costumo dizer, né, bem-aventurados os aflitos que serão consolados, que a gente não precisa nem morrer, que consolados nós já estamos sendo aqui e agora, por Jesus. Certo? Então, gente, quando a gente entra, né, em contato com todas essas verdades de Cristo, com todas essas maravilhas que Ele nos oferece, não tem como a gente ficar parado. Porque não só Ele, como Deus, estão à nossa espera. E a gente vai ficar marcando, patinando aqui, enquanto Jesus, Deus, nos espera. Mundo melhores que esse, talvez muito mais bonito que esse, melhores ondas, espero eu. Né? Não dá para ficar parado. Então, vejam bem, para encerrar, eu trouxe para vocês uma poesia de um espírito chamado Maria Dolores, e psicografada por Chico. Ela fala da questão da oração, da gente não saber rezar. Porque às vezes a gente pede para Deus coisas que às vezes iam nos atrapalhar. Ou então nós estamos tão apegados aqui à matéria, porque quando você vê essa oração de Jesus, no capítulo no Evangelho de João, a gente vê como ele é elevado. A gente vê como Jesus está totalmente desperto das coisas materiais. Então é isso que a gente teria que ser. Mas a gente sempre reza, primeiro a gente dá ordem para Deus, né? E às vezes pedem coisas descabidas, sendo que o certo é colocar na mão dele. Você está com um problema? Joga na mão de Deus e pede para ele te apontar a solução. Se não tiver solução, peça para ele que você se conforme, consiga conviver.
Mas não dá ordem para Deus, não peça coisas descabidas, né? Ela fala, o nome da poesia é Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Então, às vezes a gente reza e pede e acha que Deus não nos atende. Mas muitas vezes ele não atende mesmo. Pedidos descabidos. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. Então é isso, né? Às vezes o que a gente pede vai ser muito pior. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Então, quando a gente se descabela, muitas vezes é o nosso orgulho falando alto, é a nossa vaidade. Muitos do nosso desespero, como eu falei, às vezes é causado por nós mesmos. Existem privilégios que desejo reclamando-te o sim, que me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. E em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solução por guia que me inspire a buscar-te. Isso eu achei muito bacana e hoje eu estava lendo um negócio que fala exatamente isso. Quando a gente estiver sozinho, se sentindo sozinho, a melhor coisa é a oração. Busca Deus. Porque daí a gente vê que a gente não está sozinho, Ele está do nosso lado. Né? Muitas vezes a gente reclama que está abandonado, que, né? Às vezes a gente mesmo é que causou, né, que os amigos, que as pessoas se afastem de nós. Então busca Deus nesse momento, que é o melhor momento para buscá-lo. Né? Ensina-me quando estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruta agora do melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Então veja, a gente fica reclamando, mas na verdade nós estamos aqui com as pessoas certas, no tempo certo, com tudo que a gente precisava para evoluir. Então a hora é agora, a melhor hora. Não me escutes as exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor. E sempre que te rogues o que não deva, não me atenda, Senhor. Ela pede que Deus, para não atender quando a gente faz aqueles pedidos descabidos. Entregar na mão, confiar. Deus cuida, Deus de Jesus cuida e consola. Por hoje é só, desejo a todos uma boa reflexão. Agradeço a atenção também. Nós é que agradecemos imensamente toda essa informação que ela nos trouxe, esses esclarecimentos, foi simplesmente maravilhoso. Que nós possamos, é lógico, assimilar o máximo possível, mas pegar a essência daquilo que ela nos trouxe. Essa essência se chama Jesus. Ele é a essência. Se nós colocarmos essa essência no coração e tentar seguir aquilo que Ele está esperando que nós façamos, com certeza nos tornaremos um ser melhor. Obrigada, Maria Clara. Foi maravilhoso te ouvir. É um presente da espiritualidade para a nossa casa e para nós, todas essas informações. É uma forma de mostrar, olha, ninguém pode reclamar de que não sabia de nada, né? Então, que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a Maria Clara sempre, a sua família, o seu lar, que ela seja sempre bem-vinda em nossa casa, com certeza, mas principalmente bem-vinda em nossos corações, vibrando por ela e por tudo que ela faz. E é com muita gratidão a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, a Doce Mãe Maria de Nazaré, agradecendo a espiritualidade com tanto carinho que preparou esse ambiente para nos acolher, o mentor espiritual desta casa, agradecendo ao nosso mentor individual, o nosso anjo da guarda, por nos trazer até aqui, nos apoiando, nos fortalecendo, para que possamos aprender um pouquinho mais e auxiliar na nossa caminhada, principalmente no nosso dia a dia e especialmente em nosso lar, porque é ali que está o grande desafio.
E neste momento nós rogamos que os benfeitores espirituais, que os espíritos amigos, com a permissão divina, possa envolver o nosso lar, que a nossa casa, nossos familiares, todos sejam envolvidos em muita luz, muita paz, que todas as negatividades sejam dissolvidas, para que não vá para mais ninguém, que não retorne para nós. E que esses momentos de luz que está em nossos corações, em nossa mente, possa fluir no nosso dia a dia, nas nossas atividades materiais, espirituais, para que possamos fazer tudo com alegria, com gratidão pela oportunidade de ser útil, de servir nesse planeta tão necessitado. E com muita gratidão, Senhor, por esta casa que nos acolhe, por essa porta aberta para que possamos adentrar. Que cada um de nós possamos fazer o melhor para que esta porta continue sempre aberta para acolher todos nós. E é com muita gratidão que pedimos licença, Senhor, para encerrar esse primeiro momento do nosso trabalho, da nossa tarefa, e pedindo a proteção e o auxílio para a continuidade, que são os passes, os tratamentos espirituais e tudo mais que a espiritualidade nos oferece, que nós não estamos percebendo e provavelmente nem enxergaremos, mas vai muito além de tudo aquilo que nós estamos recebendo aqui a olho nu. E agradecidos que estamos, encerramos esse encontro de amor, esse banquete espiritual que a nossa querida Maria Clara nos trouxe, agradecendo o seu mentor, que com certeza está dando maior apoio para que ela faça o seu melhor. Agradecendo o Senhor, encerramos esse momento, mas fazendo uma rogativa muito importante. Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento de vossa paz, onde há ódio, Pai, que possamos semear o amor, perdão onde há injúria, fé onde haja dúvidas, esperança onde está o desespero, alegria onde houver tristezas, união onde houver discórdia, verdade onde houver erro, consolo onde houver a dor, luz onde houver as trevas. Ó Divino Mestre, fazei que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois sabemos, Senhor, que é dando que recebemos, perdoando é que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a verdadeira vida na pátria espiritual. Que assim seja, graças a Deus, que a paz do nosso Mestre Jesus envolva cada um de nós e que nos conduza aos nossos lares com saúde, com alegria e com muita